Dia, Gabriel. Bom dia, Greg. Bom dia para quem está na live. Bom dia para quem vai chegar. Exatamente. Grande vitória do Palmeiras em um dia onde não foi fácil, né? Um jogo muito difícil. O Bragantino, que se preparou praticamente 8 dias só para essa partida, veio fisicamente muito bem preparado. No primeiro tempo, conseguiu se impor. O Palmeiras sofreu demais, né? Principalmente ali pelo lado direito do ataque da defesa do Palmeiras, com o Giai e com o Alan. O Vinicinho, né? O ponta do Bragantino, fez uma fumaça por aquele lado ali que o Alan principalmente não conseguiu acompanhar. Nitidamente o time do Bragantino estava mais bem preparado para a partida, como eu falei, eles vieram, cara, numa semana onde foi foco total no jogo de ontem, diferente do Palmeiras, que teve Libertadores no meio da semana e jogou com um time praticamente titular. E aí o Palmeiras sofreu, mas no segundo tempo voltou muito melhor, principalmente depois do gol, né? Na bola parada ali, que fazia tempo que o Palmeiras não fazia um gol de escanteio direto, né? Porque no último jogo o Palmeiras fez um gol ali contra o Cerro, não, contra o Cerro não, contra o Bolívar, no escanteio curto, né? Que o Piquerez cruza pro O Murilo, Murilo mas também, né? exatamente, mas dessa vez foi numa bola direta para a área, e aí o Murilo faz o gol numa bola batida pelo Estevão. Depois do gol, o Palmeiras cresceu demais. Dentro de 6 minutos fez 2 gols, né? Empatou e virou o jogo num golaço do Maurício ali, que numa triangulação pelo lado esquerdo, onde começa pelo Luigi que entrou muito bem na partida. Ontem o banco de reservas nitidamente mudou o jogo. Eu achei que também que o Bragantino cansou no segundo tempo, porque no primeiro tempo eles imprimiram muita intensidade. Então, naturalmente, eles cansaram no segundo e não conseguiram imprimir a mesma intensidade. E o Palmeiras também melhorou de rendimento. Eu acho que o posicionamento do Dani Martins ficou melhor, ele foi mais para o lado direito. Aí o Maurício entrou, deu mais dinâmica para o jogo. O Luigi também deu mais fumaça ali do lado esquerdo. Com a entrada, o Thales também entrou muito bem, entrou no lugar do Flaco, disputando mais as bolas. Achei que o Flaco ontem não foi bem na partida. E aí, o Palmeiras faz o segundo gol com o Maurício. Poderia ter feito o terceiro também com o Maurício de novo, né? O Cleiton faz uma defesaça ali, num chute de direita do Maurício. E o Palmeiras não sofreu. Apesar do Bragantino ficar um pouco mais com a bola depois do segundo gol, porque o Palmeiras recua, né? Inclusive, o Palmeiras põe o Fux ali do lado direito para ajudar, para reforçar ali o setor defensivo, fechar o time, para o Bragantino não poder fazer o gol de empate. Mas mesmo o Bragantino tendo mais a bola, não agrediu tanto. E aí, depois do segundo gol, o Palmeiras conseguiu administrar. E saímos com mais uma vitória gigantesca. Lembrando que a gente jogou contra o segundo lugar ontem. Domingo vai jogar contra o Flamengo, que é o novo segundo lugar. E aí, semana que vem, contra o Cruzeiro, talvez possa ser o novo segundo lugar ou terceiro, enfim. O que eu quero dizer é que em menos de 2 semanas vamos pegar 3 times do G4. Então, cara, pode ser determinante essas rodadas. Imagina se o Palmeiras ganha do Flamengo e mantém ali uma distância do Cruzeiro. A gente pode ir para o Mundial com 7 pontos na frente do Flamengo. Vocês têm ideia do que é isso? Então, cara, esse primeiro semestre, apesar da derrota contra o Corinthians do Paulista, tá muito positivo. Tá muito positivo. Esse começo brasileiro tá gigantesco. Gigantesco. É isso. Realmente, a gente olhava lá para trás para aquele final de Paulista, né? Cobrando a diretoria por novos reforços, por reforçar o time, olhando esse início de brasileiro, né? Com receio do que poderia ser esse início de brasileiro, sempre olhando para um prisma mais pessimista. E realmente o Palmeiras trouxe reforços, o time se fortaleceu, mesmo perdendo a final para o Corinthians. E realmente é um início de brasileiro fantástico. Vamos ver no domingo contra o Flamengo, expectativa de casa cheia, o Palmeiras ver se consegue. Mas eu tava falando no Cal ontem, né? Que voltando, colocando o Greg no papo aqui.
É claro que a gente quer a vitória, porque o Palmeiras não vence o Flamengo em campeonatos brasileiros no Allianz há muito tempo, né? O Palmeiras não vence o Flamengo, tirando a vitória do ano passado pela Copa do Brasil, que acabou não valendo nada. O Palmeiras não vence o Flamengo num jogo no Allianz há muito tempo, né? Então, mas o empate também não é tão trágico assim, né? Mas claro que a torcida vai querer a vitória e a gente vai para vencer. Mas o empate não vai ser tão trágico, né, como foi em outros anos aí. Mas aí. Bom dia, Greginho. E aí, como estamos? Bom dia, galera. Cara, feliz da vida, né? E eu vou pra galera, eu vou pro chat, ó. A Marina mandou bom dia aqui. Muito bom começar a semana com a vitória do Verdão. Gabriel Marto, vamos, avante. Sérgio Bicudo, bora, líderes. É isso, filho, ó. Vitor Alves, bom dia. O Pacto voltou. Porcada, os porcos é louco. Segura os porcos. Eu tô nessa pegada aí pra começar a semana. Cara, Palmeiras, só porque eu comecei a falar aqui, os latim, mas pacto renovado, mais uma vitória fora de casa, importantíssima, né? 3 pontos. Palmeiras jogando muito fora de casa, isso faz a diferença demais. Começo de brasileiro, de Copa Libertadores, empolgante do Palmeiras, mesmo com um resultado adverso no Campeonato Paulista, mas isso é processo, isso é uma liderança, um todos somos uma continuidade de trabalho, né? Então, ontem a gente não viu o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E a gente, se tivesse perdido lá ontem com o ruim primeiro tempo que o Palmeiras fez, a gente falaria que o Abel faz falta e tudo mais. E eu não sei, né, o quão o Abel consegue interferir quando está fora, mas eu achei interessante as duas modificações do João Martins. O Luigi, uma delas surpreendente, até pela quantidade de minutos, né? Ou trazer ele para o jogo sendo um jogador para mudar o jogo, e ele mudou, né? Ele foi incisivo, ele acha que ele, né, quase o penal, né? Ali, eu não sei se o juizão ia dar, né? Porque o juizão ali, o Dilimei, que ele estava louco para operar o Palmeiras, não conseguiu. Acho que o Bragantino, apesar de ter feito um primeiro tempo muito bom, sentou no resultado, quis fazer cera demais, e aí a camisa pesa, irmão. O Palmeiras acha os caminhos, o Palmeiras na adversidade continua frio. E aí ontem, sendo sincero, o primeiro gol tinha que sair numa bola parada, porque o Palmeiras não estava propondo para isso. Mas aí eu estava achando as bolas aéreas do Verdão, tudo bem que a gente estava lá em loco, né? O escanteio do lado de lá no primeiro tempo, todos pareciam ruins, mas era tudo longe. O segundo, o Estevão acha a bola carinhosa ali e o Murilo sobe demais para a explosão da torcida. E aí, resiliência, cabeça fria do time e uma largada de campeonato brasileiro fenomenal. O campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. É muito parelho. Os times são muito parelhos, os campos são muito difíceis, né? E o Palmeiras, essa largada muito importante. E aí a gente fica falando, pô, a sequência do Palmeiras é difícil, essa sequência é muito difícil, e, cara, não para, né? Já vem outra sequência aí, né? Você pode pegar o recorte do Braga, ou pode ser os próximos 2 jogos só, né? Mas Flamengo e Cruzeiro é pedrada. Ainda bem que o Palmeiras fez bem o dever fora de casa de novo contra o Ceará, né? E aí agora tem um jogo de meio de semana de Copa do Brasil, em teoria, mais tranquilo, né? Mas não pode bobear também, porque essa classificação é muito importante, vale muito dinheiro. E a gente também quer a Copa do Brasil, né? Queremos todas. Mas, assim, desempenho, e eu acho que, para encerrar aí a abertura, o Abel e o Palmeiras tem muitos jogadores que conhecem muito essa montanha do brasileiro. E eu tenho certeza que o Abel, quando preparou o ano, sabia que esse pré-mundial seria fundamental. E vai ser. Então, mais 2 jogos aí para a gente fechar com chave de ouro esse arranque de brasileiro. E aí, claro, estamos empolgados para o Mundial, Pode Porco vai com a mala, a Alphabet, nossa parceira também, vai viajar com nós, mas também tenho agora esse receio da Copa do Mundo de Clubes, né? Porque, enfim, tudo pode acontecer e isso também pode mudar uma sequência do ano que o Palmeiras vem muito bem, né? É isso.